Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Fisiologia Veterinária. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na medicina veterinária, a sinomose canina. Essa é uma doença viral que ainda preocupa bastante tutores e profissionais por ser altamente contagiosa e grave. Para isso, preparamos uma entrevista especial com o médico veterinário convidado, que vai compartilhar um pouco da experiência e conhecimento sobre a doença. Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou a Ada. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Carolina. Oi, eu sou a Bruna. Bom dia, meu nome é Camilita Silva Dias. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre a gente vai ouvir, quem entende de verdade do assunto. O Dr. Luan Teles. Conta pra gente quem é você, qual que é a sua área de atuação e como começou a sua trajetória na veterinária. Bom, vamos lá então. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Luan Teles. Sou um médico veterinário formado desde 2022. Sou graduado pela Universidade de Caxias do Sul. Eu resido em Caxias e trabalho em Caxias também. A minha vida profissional ela começou então atuando em algumas clínicas em Caxias. Também fui por um tempo responsável técnico, de uma pós-graduação. E atualmente eu sou funcionário público, em Farroupilha. Sou o diretor de departamento da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. Então a gente acaba trabalhando principalmente com animais de rua. Também sou responsável pelo canil de lá, castrações, atendimentos, entre outras coisas, Também faço atendimentos a domicílio e alguns atendimentos em clínica. Muito obrigada, doutor. Muito bom conhecer sua história. O nosso objetivo hoje é falar sobre a sinomose canina, uma doença séria que ainda causa muitas dúvidas, e preocupações, tanto para tutores quanto para profissionais. E a gente quer entender melhor o que é a doença, como ela é transmitida, os sintomas, os diagnósticos e formas de prevenção. E também ouvir um pouco da sua experiência na prática clínica. Beleza. Para isso, a gente preparou algumas perguntas que vão guiar nossa conversa. Cada um aqui vai trazer 2 questões para que a gente consiga explorar bem o tema. Podemos começar? Vamos lá. O que exatamente é o vírus da sinomose e por que ele é tão perigoso para os cães? Bom, vamos lá então, gente. A sinomose, ela é causada por um vírus, O nome desse vírus é o morbilivírus, Ele faz parte da família Paraxomiviridae. Fato curioso é que ele é muito semelhante ao vírus do sarampo humano, que a gente conhece muito, principalmente na medicina humana, obviamente, mas ele é muito perigoso, ele tem uma alta taxa de mortalidade, ele acaba sendo muito contagioso entre os animais. Lembrando que não é uma zoonose, então é somente uma doença que fica entre os nossos queridos caninos ali, mas o grande problema é que ele tem uma alta taxa de mortalidade, e a gente não tem. Mais pra frente eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas a gente não tem, digamos, uma cura específica para ele, A gente acaba só tentando segurar as pontas para que ele não leve o nosso cãozinho, mas que muitas vezes acaba acontecendo, Mas isso é a sinomose, É uma doença infecto-contagiosa que a gente ainda tem muita dor de cabeça com ela. E de que forma ocorre a transmissão da sinomose entre os cães? Bom, então, a sinomose, ela por se tratar de uma doença infecto-contagiosa, ela é transmitida principalmente por aerosóis, O que são aerosóis? São gotículas, São secreções que a gente tem do sistema respiratório. Então, a gente tem as secreções nasais, principalmente. A gente pode ter secreções oculares, A gente ainda tem a questão da urina, das fezes, também de secreções orais. Tudo isso pode participar desse ciclo de transmissão, Então, por exemplo, um cão que está com secreção nasal, caminhou na rua, está espirrando, teve contato com outro cão direto, a gente também ainda pode ter essa transmissão através de objetos. Por exemplo, assim, o cão foi lá e acabou comendo naquele potinho, e foi um outro cão, tudo não vacinado, e comeu no mesmo pote. Pode ter a transmissão? Sim, pode. Então, aquele ambiente acaba sendo contagioso para fazer essa transmissão, Mas essas são as principais formas, que a gente tem dessa disseminação dessa doença.
Certo. E quais são os principais sinais clínicos da sinomose canina e como eles evoluem ao longo da doença? Então, a sinomose, ela tem a forma clássica dela e a forma não clássica. O que significa isso, tá? A forma clássica, basicamente, a gente pode dividir ela em 4 fases, tá? O que seria a fase inicial? A fase inicial é aquela fase mais febril, digamos assim, né? Aonde tu vai notar que o cãozinho, ele tá, obviamente, com febre, que ele tá mais apático, que ele não tá querendo comer, que ele vai estar com a cabeça mais baixa, que ele não vai estar querendo brincar. É aquele cãozinho que não vai estar querendo interagir com os outros cães, né? Que tu vai olhar para ele e vai dizer assim, eu acho que ele não tá legal. E ele realmente não está legal, né? As próximas fases, elas envolvem o sistema respiratório, né? Onde a gente vai ter, então, secreção nasal, a gente vai ter secreção ocular mais uma vez. Junto disso, né, concomitante a tudo isso, a gente pode ter, então, o sistema digestivo sendo acometido, né? O que significa isso? Que ele vai ter diarreia, que ele vai ter vômito, né? Isso tudo participa da segunda fase. A terceira fase, que não é tão comum assim a gente, né, notar ela, mas ela acontece também, que é a fase cutânea, né? Então a gente pode ter algumas hiperkeratoses. O que são hiperkeratoses, né? São aquelas, né, no coxinho e no focinho. Então a gente tem aquele tecido mais espessado, como se tivesse camadas, mais grosseiro. Então tu vai olhar pro narizinho do cão, tu vai ver que ele tem como se fosse crostas no nariz, no coxinho. Isso também faz parte da sinomose, tá? E por fim, a fase mais relevante e a pior de todas, que é a fase neurológica, né? Onde a gente pode ter convulsões, a gente tem ataxia, né, incoordenação, paresia, a gente pode ter a questão de cegueiras, né, ela parcial, ela total, mioclonias, os tiques, né, que a gente fala, que é a questão das mioclonias. Então isso seria a parte clássica, tá? Respeitando cada uma das fases gradativamente. O que pode ser não clássico? Basicamente, o animal não precisa passar por todas essas fases. Ele pode simplesmente aparecer com um sinal neurológico, né? Ou daqui a pouco ele pula a fase cutânea, vai para o neurológico, ou ele fica na respiratória digestiva e vai para o neurológico. Ele pode ter tudo meio que em conjunto, tudo junto, né? Então, assim, não existe, né, uma receita de bolo, especificamente falando, mas a forma clássica é aquela que eu falei para vocês, tá? Então a gente consegue ter digamos, um diagnóstico clínico olhando por essas fases, tá? Certo. E como a gente pode diferenciar a sinomose de outras doenças respiratórias ou gastrointestinais que apresentam sintomas parecidos? Vamos lá. A questão da sinomose, tá? Ou quais são os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter? Quais são as doenças que são parecidas à sinomose? A gente pode pensar na própria parvo, tá? Que é também doença infecto-contagiosa bem relevante, a parvovirose. Por quê? A parvovirose, ela tem muito sinal, obviamente, todos os sinais, basicamente, eles atuam no sistema gastrointestinal, né? Consequentemente, a gente pode pensar, mas será que não é sinomose? Tá com diarreia, mas será que não é parvo? Então, isso acaba sendo também uma questão de dúvida, né? A própria gripe canina que a gente tem, né? Digamos assim, de uma forma mais informal, todas as doenças do trato respiratório ali, a gente pode pensar, mas será que é sinomose? Será que não é? Será que é uma gripe comum, né? Intoxicações, quando a gente tem alterações neurológicas, mas será que é uma intoxicação isso aqui? Ou será que não é? Claro, tudo difere um pouquinho, né? O que a gente tem que lembrar da sinomose? A sinomose, ela acaba tendo o acometimento de vários sinais simultâneos ou separados, mas eles vai ter esses sinais, né? Pensando na questão respiratória, digestiva, neurológica. Então, assim, essas outras doenças que eu citei, não necessariamente elas vão ter alterações nesses 3 momentos. Elas vão dizer, é só no trato gastrointestinal, é só neurológico. Então, a gente começa a pensar a partir daí. E também a questão de idade do animal, né? E não ser vacinado. Então, daqui a pouco um cãozinho não vacinado, mais jovem, eles são muito mais suscetíveis a ter a sinomose, enquanto uma outra doença, uma intoxicação, ela já foge um pouco dessa questão de idade, né? A gente pensa por comportamento, assim, ou por, né, enfim, mas a questão de idade também é muito relevante, e a questão dos próprios sinais clínicos. Então é assim que a gente acaba diferenciando e tendo um diagnóstico diferencial nesses momentos, né? Sem fazer um exame mais específico, né? E quais são os possíveis diagnósticos para sinomose? Vamos lá, então. Quais são os diagnósticos que a gente tem para sinomose? A gente pode pensar no próprio exame clínico, que foi o que eu falei para vocês, né? Observações dos sinais.
Então a gente tem alguns sinais que eles acabam nos remetendo, dando esse feeling de tipo, tenho certeza que isso aqui é cinomose. E aí tu faz um teste, tu descobre que realmente é, né? Pelo exame clínico, por toda uma anamnese, né? Por toda uma conversa, por todo um histórico, levando em consideração o animal não vacinado, a idade do animal, o ambiente onde ele está, tudo isso acaba dando um contexto para poder ter um diagnóstico mais clínico. O que a gente pode fazer? Que são os mais corretos, que são os diagnósticos definitivos, né? Os padrão ouro que a gente fala. É uma questão de PCR, sorologia ali, ELISA. A gente ainda tem os testes rápidos, que são os mais comuns que a gente tem na clínica, tá? Esses testes rápidos, eles são, como o próprio nome fala, eles são rápidos, mas eles não são tão fidedignos, a gente não pode pôr toda a expectativa neles, porque eles podem, em algum momento, nos enganar. Mas, principalmente, é nesse formato, tá? Nesses exames laboratoriais são nosso padrão ouro, tá? Nossa próxima pergunta é referente ainda a essa resposta da outra, é se existe algum risco de falso positivo ou falso negativo nos testes. Sim, principalmente no teste rápido, que foi o que eu comentei agora, né? O teste rápido, ele pode sim dar um falso negativo. Por quê? O falso negativo, a gente pode ter coletado, né, o sanguezinho do animal, enfim, o sangue não, desculpa, a secreção ali, ocular, nasal, e colocado no teste rápido, e aí a gente ter pego na fase inicial daquela doença, aonde a carga viral é baixa, e a gente não necessariamente o teste não vai conseguir fazer aquela leitura, vai dizer, olha, tá positivo, e não, a gente acaba tendo um falso negativo, tá? Em relação aos falsos positivos, é muito raro, muito difícil. Eu, particularmente, nunca fiz um caso, mas a gente sempre escuta a conversa, né? Então, eu já ouvi dizer que alguém já fez o teste e deu um falso positivo porque, sei lá, enfim, daqui a pouco deu uma reação cruzada com outro vírus ali, enfim, sabe? Alguma confusão desse gênero. Mas o falso negativo, sim, ele ocorre e por conta da questão da carga viral que a gente encontra aquele paciente. E existe tratamento específico para a sinomose ou apenas suporte clínico? Então, infelizmente, a gente não tem um tratamento específico até hoje, né? Até a data de hoje. Ela é totalmente um suporte clínico, tá? O que seria um suporte clínico, tá? Vamos lembrar que esse paciente está com sinomose, ele não vai estar comendo, ele não vai estar tomando água, ele vai estar com êmese, né? Que é vômito. Ele vai estar daqui a pouco convulsionando, vai estar com mioclonia. Então, basicamente, a gente tem que tentar corrigir tudo que a sinomose está fazendo, mas a gente não vai lutar diretamente contra ela com o medicamento, né? O que a gente faz no suporte clínico? A gente acaba fazendo hidratação, né? A gente vai fazer uma fluidoterapia. Se houver uma infecção secundária que pode ocorrer, né? O que é uma infecção secundária? É alguma infecção oportunista que está aproveitando toda aquela confusão e se instala ali. Aí, assim, a gente pode utilizar um antibiótico, mas não para tratar a sinomose especificamente. Antieméticos, né? Que são medicamentos para tratar a êmese, que é o vômito, né? A gente pode utilizar anti-inflamatório conforme a necessidade. Anticonvulsivantes, né? Em relação à questão dos sintomas neurológicos ali. E dá todo um suporte nutricional, né? Pensando na alimentação. Porque, basicamente, a gente vai dar todo o suporte para que o sistema imune lute contra o vírus, né? Coisa que a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que torcer e dar todo o suporte necessário para que o próprio animal lute contra aquele vírus e sobreviva. E de que forma a vacinação contribui para a prevenção da sinomose canina e por que ela é considerada a principal medida de controle da doença? Vamos lá, ela não é só a principal, porque ela é a única, né? A vacinação, ela é a forma mais eficaz que a gente tem de prevenção. Por quê? Basicamente, a gente acaba estimulando o sistema imune, tá, a produzir anticorpos contra esse patógeno muito chato. Então, quando o animal entrar em contato com esse patógeno e ele já tiver a vacina, o corpo, o sistema imune dele, já vai saber assim, opa, peraí, eu já conheço esse cara aqui e eu vou saber lutar contra ele. Não é uma surpresa. Quando ele não tem vacina, é novidade. Então, aquele patógeno chega, ele começa a crescer e se desenvolver, né, cada vez mais dentro do corpo do paciente e, consequentemente, o sistema imune não consegue lidar contra e ele acaba, né, tendo todas as sequelas necessárias, enfim, todas as sequelas que acabam correndo e vindo a óbito no futuro. Quando a gente já tem a vacina,
o sistema imune ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Mesmo que a gente tenha algumas variabilidades ali daquela questão do vírus, né? Algumas cepas diferentes, enfim, mas ele acaba tendo uma memória ali, então isso consequentemente facilita para que o corpo consiga lutar e sobreviver contra esse patógeno. E doutor, quando um cão sobrevive à cinomose, quais que podem ser as sequelas a longo prazo e como isso pode afetar a qualidade de vida do animal e da rotina familiar, né? Sim, olha só. Então, quando a gente pensa em sequelas, a gente pensa muito em sequela neurológica, tá? Que é a fase final da cinomose. Ela é a mais chata e a mais complicada de todas, porque quando chega nesse momento, a gente sabe que a coisa tá feia, tá bem séria. Então, assim, quando a gente tem essas sequelas, quais são elas? A gente pode ter algumas convulsões, o animal pode ter convulsões por conta da sinomose, algumas alterações motoras, então dificuldade para caminhar, pode ter mioclonia, né, que é aquelas contrações musculares, não sei se vocês já viram, pode ter cegueira parcial, cegueira total, né, o próprio comportamento do animal pode se tornar reativo, né, tudo isso pode mudar por conta da sinomose. Mas assim, tudo isso é uma questão de paciência, né? O ambiente familiar ele pode se adaptar muito bem a isso, desde que o animal consiga ter uma qualidade de vida, tá tudo certo, né? A gente tem alguns casos de animais que tiveram sequelas neurológicas, mas foram mais brandas, né? E consequentemente eles têm uma vida praticamente normal. Se a gente olhar para ele, a gente vai ver que ele tem algumas alterações neurológicas, mas bem poucas, assim. Então ele consegue ter a vida praticamente normal. Ele caminha, ele toma água, ele come, ele brinca. Então, cada caso é um caso. Certo. E existe alguma relação entre a idade ou porte do cão com a gravidade da doença? Em relação à idade, sim, muito, na verdade, né? Vamos considerar que filhotes, né? Filhotes, o que eu digo são cães jovens, eles não têm o sistema imune, o sistema imunológico totalmente maturo. Ele é imaturo, ou seja, ele não está preparado para lutar contra patógenos que vão ser muito fortes. Então, assim, filhotes, principalmente, eles são muito suscetíveis. Quando eles acabam contraindo a doença, a taxa de mortalidade é muito alta, tá? Considerando animais não vacinados, tá? Animais adultos, né, cães adultos não vacinados também podem, tem risco também de questão de vir a óbito, tá? Mas é menor, porque o sistema imune já está um pouco mais formado. Animais idosos também. Então, de modo geral, os animais não vacinados, todos são suscetíveis a contrair a doença. Mas os filhotes não vacinados, eles têm a taxa de mortalidade muito alta. Tá? Então, por isso que é muito importante a vacinação. Depois que vacinou, a gente melhora muito essas taxas, né? Principalmente em filhotes, que a gente acaba dando um suporte para o sistema imunológico lutar contra esse patógeno. E quais cuidados devem ser tomados no manejo e isolamento dos cães doentes para evitar a disseminação da sinomose em canis ou lares com mais de um animal? Bom, então, com o diagnóstico em mãos, né, que a gente foi, né, foi no vet, o vet falou, olha, realmente, isso aqui é sinomose. Fez o diagnóstico, fez né, uma sorologia, alguma coisa do tipo ali, e a gente sabe que ele está positivo. O ideal, né, é esse animal ficar totalmente isolado de outros cães. Por quê? Como existe uma disseminação dessa doença através de aerosóis, de secreções, de fezes, de urina, todo o ambiente se torna contagioso, né? Então, assim, a questão de potes, né, de comedouros, bebedouros, isso tem que ser tudo dele, coberta, tudo dele. Ele não pode isso dividir com outros animais, ainda mais animais não vacinados, né? A questão do manejo, seja lá de enfermeiro, seja de estagiário, seja de veterinário, ou seja em casa mesmo, é, tem que ser utilizado luva, né? Utilizou a luva, fez o manejo do animal, descarta, porque tu vai levar esse patógeno para outros locais da casa, do ambiente. A questão de sapato, de tênis, né? O solo também pode estar contaminado, então tem que fazer a desinfecção, né? O que age bem contra a sinomose? O próprio hipoclorito de sódio, né? A água sanitária ali. Então a gente pode fazer essa limpeza do ambiente, né? A sinomose ela não é que nem a parvo, que dura mais tempo no ambiente, mas ela ainda dura um certo tempo.
Então a gente tem que sempre limpar, sempre organizar ali e fazer com que a gente consiga não disseminar ainda mais, tá? Então esse manejo é muito importante. Tem que sempre pensar que tudo que tu tocar vai estar contaminado e pode contaminar outros cães. Certo. E, doutor, qual foi o caso de sinomose mais marcante que você já atendeu? Bom, então, como a gente atende muitos animais de rua, a cianomose, para mim, ela acaba sendo comum, né? Infelizmente, ela acaba sendo comum. Então, a gente teve um caso de um cachorrinho, ele era um jovenzinho, sabe? Um filhotinho, mais ou menos uns 4 meses, assim. A gente encontrou ele na rua, ele tava com algumas lesões em pele ali, né? Mas parecia muito, tipo assim, uns cortes, arranhões, umas mordidas. Nada de muito significativo. Não tinha secreção ocular, não tinha secreção nasal, não tinha sinal neurológico, enfim. A gente encaminhou ele para atendimento, né? A gente tem uma clínica conveniada, a gente leva lá e ele fica internado, faz exame de sangue, né? Ver como é que ele tá responsivo ao ambiente. E ele passou super bem. O primeiro, segundo dia ali, tudo certo. A gente estava se organizando para levar ele para o canil já. E no dia que a gente foi buscar ele, ele começou a apresentar sinais de secreção ocular e secreção nasal. Isso foi muito rápido, assim, foi dia para noite a gente começou a notar. E a gente, no primeiro momento, a gente já suspeitou de sinomose. A vet na época testou e deu positivo. Enfim, ele lutou uma semana inteira contra a sinomose e ela foi extremamente devastadora. Ela não permitiu com que ele melhorasse um dia sequer. E aí, no último dia, ele, enfim, não tinha qualidade nenhuma, ele estava com o sistema neurológico totalmente enfim, ele não conseguia nem ficar de pé, ele não tinha mais qualidade nenhuma e foi feito a eutanásia nesse caso. Mas o que me marcou muito é que foi muito rápido, assim, ele não tinha nada e do nada ele tinha tudo. E aí simplesmente a vida dele acabou, sabe? Então a gente fica imaginando se daqui a pouco, quando a gente recolheu ele, provavelmente ele já tinha, mas a gente não observou, a gente não notou. E isso custou muito caro, porque ele acabou tendo uma progressão muito rápida da doença e veio a óbito. Então, por isso que ter animais em rua, animais jovens, e não ter a vacinação em dia é muito preocupante, né? Porque essa doença, ela não deixa muita margem para a gente tentar resolver a situação. Mas, enfim, foi o caso que mais me marcou e é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre enfim, qualquer coisa que eu falei que vocês podem me questionar, tá, gente? Bem tranquilo. Então, a gente chega no nosso fim do nosso podcast. A gente agradece muito, né, por tu ter disponibilizado esse tempo, né, para nos compartilhar tanto conhecimento. Então, te agradecemos muito, né, doutor Lua, por nos proporcionar conhecimento. Agradecemos também todos que acompanharam nós até aqui no nosso podcast, né, enfim. Esperamos que todos tenham aprendido e curtido tanto quanto nós. E é isso. Obrigada mais uma vez. Imagina, gente, eu agradeço vocês, todo o sucesso do mundo para vocês, que a faculdade seja boa, que vocês consigam se encontrar. Qualquer coisa que precisarem podem me chamar aqui, tá? Bem tranquilo, não tem problema nenhum. Mandem um abraço para Antonella e boa sorte para vocês, tá? Tudo de bom para vocês.